Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, bem interessante, a honestidade, mas por um ângulo um pouco diferente. A gente está se baseando num texto chamado Novos Níveis de Honestidade. Ele explora isso como parte de um caminho de crescimento, de recuperação. A ideia aqui é ir além daquela coisa básica de, não menta. E já começa forte, sabe? Tem uma frase no material que, nossa, dá o que pensar. Fomos mestres em auto-engano e racionalizações. Puxa, isso já mostra que a conversa vai ser mais profunda, né? Com certeza, essa frase já joga a gente no olho do furacão, digamos assim. O texto começa assim falando daquela honestidade mais óbvia, a externa, né? Tipo, para de mentir para os outros. Exato, no trabalho, para a família. Ele até menciona que quando a gente abandona certos comportamentos, o texto original fala de parar de usar substâncias, por exemplo. Bom, aí tem menos motivo para mentir. Parece simples, né? Parece, mas só parece. Deixar de mentir para os outros já exige, nossa, uma baita coragem. Um esforço consciente. O texto até fala, né, da importância de ter apoio, companheiros, talvez algo maior. Sim, menciona apoio. Mas isso, como você disse, é só a primeira camada. O começo da história. E aí que a coisa começa a ficar mais complexa, né? Onde o negócio pega mesmo. Exatamente. Essa é a base. Mas o pulo do gato, o ponto-chave que o texto traz, é quando a gente vira o espelho para dentro. Ele descreve o passado não só como mentiras para os outros, mas como, e essa imagem é forte, uma tempestade de auto-engano e racionalização. Nossa, tempestade? É um furacão de mentiras internas que abafava o que ele chama de pequena e quieta voz da honestidade. Isso sugere que a batalha mais difícil não é com os outros, é interna. Essa imagem do furacão de mentiras é muito, muito forte mesmo. Faz pensar naquele barulho mental todo, né? Que a gente cria para não encarar certas verdades sobre nós mesmos. Então, o maior desafio não é nem parar de enganar os outros, mas parar de se enganar, de enganar a si mesmo. E como é que se faz isso, segundo o texto? Dá uma pista. Olha, aí entra a parte talvez mais sutil do processo. Parar de mentir para si mesmo exige um esforço ativo, sabe? Para desmontar essas defesas, essas racionalizações que a gente vai construindo ao longo do tempo. Não é só decidir, não vou mais me enganar. É preciso, encontrar um jeito de ouvir a verdade interna. E a sugestão prática que o texto dá é buscar a quietude. Quietude? Como assim quietude? Momentos de calma, de reflexão. O texto menciona práticas tipo meditação, oração, algo como o 11º passo que ajudam a acalmar essa tempestade interna que a gente falou. A ideia é que quando a mente dá uma sossegada, sabe? Aquele furacão de desculpas e justificativas perde um pouco da força. Entendi. E aí, aquela pequena e quieta voz da honestidade, ela consegue ser ouvida. É como se na tranquilidade a gente conseguisse acessar essa honestidade mais profunda sobre a gente mesmo. Faz sentido. Então não é só querer ser honesto consigo. É preciso criar as condições para isso acontecer. Buscar ativamente esses momentos de silêncio para que essa voz interna possa emergir. Isso me lembra aquela reflexão diária que o texto propõe, né? Algo como, só por hoje, eu vou ficar calmo, tranquilo, escutando a verdade dentro de mim. E vou honrar a verdade que encontrar. Isso transforma a honestidade interna numa prática diária, quase uma disciplina. Perfeito, é isso mesmo, uma prática contínua, né? Não é um evento isolado. E aí, se a gente conecta os pontos, a grande sacada do material é justamente essa distinção. Existe a honestidade como um comportamento externo, não contar mentiras, e existe a honestidade como um estado interno, não se iludir, não se enganar. Boa distinção. Comportamento versus estado interno. Exato. E esse elo que o texto faz entre a quietude e o acesso a essa verdade interior é fundamental no argumento todo. É um processo de autoconhecimento que, de certa forma, nasce do silêncio. Então, resumindo um pouco essa jornada que o texto descreve, começa com aquele passo que já é desafiador de ser honesto com o mundo lá fora. Mas o verdadeiro crescimento, desenvolvimento mais profundo, está em cultivar essa honestidade para dentro, em desarmar o auto-engano,
É um caminho de mão dupla, então. Exatamente. A integridade externa meio que abre a porta, sabe? Mas a transformação real acontece quando a gente encara de frente as nossas próprias racionalizações, nossas desculpas. E isso, pensando bem, deixa a gente com uma provocação interessante para refletir depois. Algo que o texto inspira, mas talvez não explore tão a fundo. Qual seria essa provocação? Bom, uma vez que a pessoa consegue, nesses momentos de quietude, ouvir essa tal verdade, como é que ela faz para honrar essa verdade no dia a dia, na correria? Ah, boa pergunta. Como garantir que fora daquele momento de calma, de meditação ou reflexão, os velhos hábitos de racionalizar, de se enganar, não voltem com tudo. Principalmente quando aparecem as dificuldades, as tentações do cotidiano. Como que se mantém essa vigilância ativa contra o autoengano, fora daquele oásis de tranquilidade? Fica aí, né, uma questão para a gente pensar a respeito.